Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa muito legal, que é como desenhar rotas no Power BI, rotas mesmo no mapa. E para além disso, mostrar também como visualizar a distância que essas rotas têm e o tempo que se leva para percorrer elas, né? Não só as rotas como um todo, mas trechos específicos, né? Regiões ali entre certos endereços. Eu espero que de fato esse conteúdo aqui faça sentido para vocês, né? Principalmente para o pessoal de logística, né? Que precisa visualizar esse tipo de informação e normalmente, né? O visual que o pessoal usa é o workflow, né? Que não traz uma visualização exatamente boa, né? Eu pesquisei aqui bastante, não achei esse conteúdo aqui facilmente na internet, então resolvi eu mesmo criar uma solução e trazer para cá. Já deixando claro aqui de antemão que aqui nessa metodologia a visualização não fica tão boa quanto se fazer usando Python ou outra ferramenta de programação ou usando o próprio Google Maps. Porém já é uma alternativa bem viável e funcional aqui para o que nós vamos propor, né? Beleza, né? Então vamos começar. Eu vou partir aqui de algumas premissas, né? A primeira delas é que vocês tenham cadastro aqui nessa API, que eu vou deixar o link aqui na descrição. É a API Route and Directions. Para usar ela é gratuita, você tem até 30 mil requisições mensais para usar. Só tem um pequeno porém, que é para logar na API tem um custo inicial de $1, né? São 50 centavos de dólar para fazer o login e 50 centavos de dólar para fazer a primeira requisição, para ver se está funcionando e tal. Depois disso é completamente gratuito, né? Assim que você logar nessa API aqui, você vai ver que aqui no canto tem algumas chamadas da API para algumas linguagens de programação, né? No caso aqui eu uso Python. Observe bem, né, que aqui você tem a URL, né, e seus parâmetros aqui de chamada, né, o host e sua chave de API, que no caso aqui eu vou estar cobrindo no vídeo por motivos de segurança. Eu preciso que você tenha essa sua chave de API aqui em mãos e o seu API host também em mãos para conseguir usar, né? Porque aqui a nossa metodologia vai se basear em pegar essa chamada aqui que está em Python e traduzir ela para a linguagem M do Power Query, para a gente conseguir usar direto no Power BI e ficar automatizado. Um segundo requisito aqui que eu vou precisar que vocês tenham em mãos é o seguinte, né? Eu vou usar aqui uma rota que não é basicamente pontos finais iniciais, né? Eu tenho aqui alguns pontos intermediários, por um motivo bem simples, né? Que eu criei isso daqui. O desenho automático das rotas pode não sair igual ao desenho que você quer. Então, quanto mais pontos intermediários você colocar, você vai evitar que o desenho das rotas façam os desvios automáticos, né? E ela vai ficar realmente bem parecida com aquilo que você espera, com aquilo que você quer. Tirando isso, né, nós já podemos começar aqui, né? Então agora, mão na massa. Antes, né, eu deixei aqui uma pequena demonstração aqui para vocês verem como o projeto vai ficar no final. Antes, né, da gente partir para a criação do projeto, eu deixei aqui uma pequena demonstração feita para vocês verem como que o projeto vai ficar. Observe aqui que eu tenho o filtro com as rotas e um filtro com alguns trechos específicos, né? E observe que as medidas de tempo e distância obedecem aos filtros. Esse aqui é o resultado final que eu espero que vocês tenham em mãos, caso vocês me acompanhem aqui direitinho, né? Beleza? Então, podemos começar. Eu já deixei aqui um arquivo aqui no Power BI já pronto para iniciar aqui essa pequena aula, né? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser subir os arquivos que eu vou usar aqui para dentro. No meu caso, eu tenho aqui uma pasta com vários arquivos que eu vou usar aqui nessa aula. No caso aqui eu vou subir todos de uma vez para conseguir criar aquele efeito que vocês viram anteriormente. Eu imagino que você já tem as suas rotas separadas aí numa pasta no computador, ou se for uma rota específica, já tem ela em mãos aí já, para conseguir usar essa solução aqui. Eu vou só selecionar aqui os arquivos que eu quero usar, que não vão ser todos dessa pasta.
e vou carregar todos eles aqui para dentro antes de prosseguir, né? Ok, ok, deu certo. Os arquivos foram carregados aqui para dentro. O que me interessa aqui é o meu arquivo de parâmetro aqui no caso, né? E não se preocupe, né? Eu não quero todas essas colunas aqui no meu projeto, né? Para mim aqui o mais importante vai ser só 3 delas, que é a coluna nome local, latitude e longitude. Essa coluna nome local é uma identificação do endereço, né? Você pode ter um endereço completo, né, escrito certinho, ou só uma forma de identificar. Ou só ter as colunas de latitude e longitude, que vai funcionar também do mesmo jeito, né? Eu vou alterar todas as colunas para o tipo texto. Ah, mas latitude e longitude não são números? São, mas a gente precisa adaptar a solução aqui, né? Eu vou substituir as vírgulas por ponto, por uma questão de APIs, caso contrário a gente vai ter um erro aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar 2 colunas de índice, uma começando em 0 e outra começando em 1, para mim conseguir criar uma referência para a linha anterior e conseguir criar os waypoints, né, que é o que a API de fato precisa para fazer a consulta. Nesse caso, o que eu vou fazer? Em página inicial, eu vou em combinar e vou mesclar consultas. E vou combinar a coluna que começa com 1 com ela mesma e com a coluna que começa em 0, as colunas de índice. E observe bem o que vai acontecer. E vou expandir nome local, latitude e longitude. Observe bem que que eu desloquei a linha em uma posição, né? As variáveis elas foram aqui para uma linha para cima, né? Nesse caso aqui eu tenho agora certinho a referência para a linha anterior, né? Olha só como que maneiro. Nesse caso aqui agora eu posso remover a última linha, né? Remover linhas inferiores e vou remover a última linha, né? Porque ela já não me interessa mais. E o que eu vou fazer aqui agora? Como eu desloquei a linha em uma posição, eu tenho aqui agora as latitudes iniciais e as latitudes finais, né? Latitude, longitude e endereços, né? Eu vou só renomear aqui as colunas para ficar fácil para mim entender depois. Latitude inicial, longitude inicial, nome local inicial, a latitude final, a longitude final e nome local final. Beleza, nós quase concluímos aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma nova coluna que, dependendo da configuração da base de dados de vocês, pode não fazer muito sentido, né? Caso não tenha essa coluna nome local. Eu vou adicionar a coluna de exemplos, né? De todas as colunas, eu vou fazer o seguinte, de local inicial vou separar por 3 pontos e inserir aqui a variável que está no local final. E vou chamar essa coluna aqui de trecho. Com isso aqui, eu consigo pegar os trechos específicos aqui dessa rota, né, por onde ela passa, né. Observe bem, pronto, funcionou. Agora, para a chamada dar certo, o que nós vamos precisar fazer? Fazer a consulta de API. E lembra que eu falei que nós vamos precisar traduzir aquela solicitação em Python para a solicitação em M? Então, só que nesse caso não precisa se preocupar, porque eu já vou deixar essa função pronta já na descrição. Basta pegar e dar Ctrl C, Ctrl V. Nesse caso, o que você vai precisar fazer é o seguinte, né? Vir em nova fonte, consulta nula, e abrir o editor avançado aqui do Power Query e colar aquilo que eu passei, lembrando de substituir, né, o X Rapid API Key pela sua chave de API e o X Rapid API Host pelo seu host, né, que vai vir
ali, né, no seu dashboard ali da API, né. Pronto, você pode concluir aqui e pronto. Agora nós já podemos fazer aqui a chamada, né? Basta vir adicionar coluna, invocar função personalizada e chamar a função, né? Que no caso está consulta 1. E passar os parâmetros, né? No caso, latitude inicial é a latitude inicial, longitude inicial é a longitude inicial, a latitude final e a longitude final é a longitude final. Pronto. A consulta foi feita com sucesso. No caso aqui, nós vamos expandir as seguintes colunas, né? A coluna Properties é a mais relevante aqui para a gente aqui nesse caso, né? Eu vou expandir uma vez. E agora o que eu vou fazer? Não era a coluna Properties. Era a coluna Features. Me perdoe, né? Nesse caso aqui eu vou expandir para novas linhas. E agora eu posso expandir Properties e Geometry. Nesse caso aqui, observe bem, né, que agora aqui eu posso expandir a distância e o tempo, né? Isso aqui são os valores de distância e tempo entre os waypoints, né? Entre esses trechos. E em consulta 1 Features Geometry, aqui a gente pode expandir Coordinates, né? Que é onde de fato tem as coordenadas de latitude e longitude que vão desenhar as rotas lá na visualização. Expandir uma vez, expandir para novas linhas. Expandir para novas linhas novamente. E agora, extrair, pode expandir de novo, né? Pronto. Observe bem. Agora aqui vem um porém. Observe que latitude, longitude, latitude, longitude, latitude, longitude. Essa extração não ocorreu em colunas separadas, ocorreram tudo na mesma coluna, né? Então vamos precisar fazer uma outra manipulação aqui para conseguir pegar os valores que a gente de fato está interessado. Está um pouco escuro aqui. Então beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos remover as colunas de índice para a gente não se confundir aqui. E vamos fazer o seguinte, né? Vamos readicionar essas colunas, uma coluna de índice começando em 0 e outra coluna de índice iniciando em 1, para usar aquela mesma estratégia de criar uma referência para a linha anterior. O que nós vamos fazer? Vamos em combinar, mesclar consultas e vamos fazer a seguinte mescla. A coluna que começa em 1 vai ser mesclada com a coluna que começa em 0. E podemos expandir aqui, né, a mesma coluna que a gente está interessado, né, que é consulta 1, Features, Geometry, Coordinates. Pronto. Observe bem que essa variável, ela veio cá para cima, para a linha 1, né, a que está na linha 2 foi para a linha 1, aquela linha 3 foi para a linha 2, e assim por diante, né. Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Como está intercalado latitude e longitude, vamos usar os índices aqui para criar uma referência, né? Os índices pares carregando as latitudes e os índices ímpares carregando as longitudes. Nesse caso, basta você vir aqui em transformar, informações e é par. E vamos manter aqui os índices pares, né? Pronto. Está separado. Latitude de um lado, longitude do outro. Eu só vou renomear aqui as colunas, latitudes e longitudes. Pronto. Tudo que a gente precisa para cumprir o projeto já está aqui já. Nesse caso aqui, para evitar de chamar colunas demais para dentro do Power BI, o que eu vou fazer? Eu vou manter aqui apenas as que eu estou interessado, né? Que é o que? Nome local, o trecho, latitudes, longitudes, a coluna de distância e de tempo, né? Consulta 1, Properties Distance, consulta 1, Time. Eu só vou renomeá-las aqui também para mim não ficar, para mim não me confundir, para vocês também não se confundirem, né? Distance
e time. Vale lembrar que essa distância aqui, ela vem em metros, né? E o tempo vem em segundos, né? E pronto. A gente já pode ir para dentro do Power BI para conseguir resolver o problema, né? Porém, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou alterar as variáveis, né, segundo o seu tipo, né? Essas colunas aqui de nome do local e o trecho são textos. Distância é um número inteiro. E as demais colunas são números do tipo decimais. Porém, observe bem, com a expansão das linhas, distância e tempo acaba se repetindo muito, né? Isso aqui vai ser um pouquinho problemático na hora de resolver o desafio, porque isso aqui pode gerar redundâncias, né? Pode gerar duplicatas. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma dimensão para guardar os tempos e distâncias. Eu vou criar uma referência aqui para essa tabela aqui e vou manter aqui apenas o seguinte: a origem, né, o nome da origem, que é o nome do arquivo, como está nomeado lá na minha pasta, a origem, trecho, distância e tempo. Eu vou fazer o seguinte: vou remover as duplicatas. Pronto. Agora sim, cada rota, cada trecho, eu tenho a distância e o tempo associado. Vou renomear aqui para dimensão, tempo e distância. E vou criar uma nova referência para essa primeira tabela aqui. Eu vou fazer o seguinte, né? Vou desligar essa carga dela aqui. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou combinar. Antes aqui, na dimensão tempo e distância, eu vou adicionar uma nova coluna de índice, né, no caso, vou adicionar uma nova coluna de índice, começando de 0 em 1, tanto faz aqui agora, não vai fazer diferença. Eu vou fazer o seguinte, né, eu vou mesclar aquela consulta com essa daqui. No caso aqui eu vou mesclar por origem, trecho. E na dimensão tempo e distância, eu vou mesclar de novo por origem e trecho. Observe bem que a seleção correspondeu a 100% das linhas. E aqui eu vou expandir aquela coluna de índice, que é o que vai criar o relacionamento entre as duas tabelas para a gente conseguir usar os filtros certinhos, né? Pronto, observe bem. Vou chamar isso aqui de fato rota. Então, de fato, né, nós já temos a tabela auxiliar com os tempos e distâncias, né? E a tabela com as rotas que a gente quer desenhar, né? Nesse caso, já podemos carregar para dentro do Power BI e iniciar a construção dos visuais. O pré-processamento aqui já foi feito, tal. Agora basta você esperar um minutinho ou dois para carregar os dados aqui para dentro, né? Ou um pouco mais, né? Dependendo do tamanho da sua rota ou do tamanho, né, dos arquivos que você tem, do número de arquivos que você tem para desenhar. E pronto! Todos os dados de interesse foram carregados para dentro do Power BI. Agora, antes de começarmos aqui, temos um pequeno macete para fazer, que é redefinir a relação entre essas tabelas. Nesse caso, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser refazer o relacionamento entre as tabelas tempo e distância e a fator rota. Observe que está relacionado por trecho. Eu não quero esse relacionamento. Eu vou fazer o seguinte então, eu vou apagar ele e vou refazer o relacionamento pela coluna de índice. De tempo, distância, índice está relacionado com essa tabela através de índice. Pode excluir o relacionamento por trecho. E agora aqui nós fazemos o seguinte. Eu quero mudar a direção do filtro para que ambas as tabelas se filtrem simultaneamente. E ativar o relacionamento através da coluna de índice. Pronto. Tudo perfeito para iniciarmos a construção dos visuais. Nesse caso aqui, eu gosto de usar o ArcGIS.
mas sinta-se à vontade para usar outros visuais de mapas que vocês quiserem. Se tiver algum modelo premium, alguma visualização premium, sinta-se à vontade para usar. Eu vou usar o ArcGIS por questões de familiaridade. E vou passar aqui na Fato Rotas os valores de latitude e longitude. Basta esperar carregar a visualização. Parece que houve uma pequena confusão com relação às latitudes e longitudes. Peço desculpa pelos meus erros, pelo meu erro, mas nesse caso aqui está bem fácil de corrigir. Basta trocar longitudes e para latitudes e latitudes e para longitudes. No final, até o errado deu certo. E, observe bem, as rotas já foram desenhadas. Agora aqui, né, eu vou inserir dois filtros aqui do lado aqui do visual, né? Um vai ser o filtro com a rota e o outro vai ser o filtro com o trecho, né? No caso aqui a rota vai ser nome da origem, que no caso é o nome do arquivo, que como ele está salvo aqui na minha pasta. Essa é uma informação que o Power BI carrega de forma automática, né? Quando você carrega várias pastas, ou você pode ter outra forma de identificar a rota, né? E aqui no segundo filtro eu vou colocar os trechos, né, que eu tenho interesse em avaliar depois. Vou jogar aqui essa variável trecho aqui e pronto, né? Observe bem, eu já consigo filtrar as rotas, eu já consigo filtrar os trechos, né? Beleza, né? Agora vamos criar aqui aquelas duas medidas de tempo e distância. Eu vou começar, basta você vir aqui na tabela de dimensão, tempo e distância e criar as medidas, né? Que é bem simples, né? Eu vou começar criando a medida de distância por ser um pouco mais fácil. Como a API retorna os valores em metros, né? Eu preciso converter para quilômetros antes, né? Que basicamente é o que? É sum distance de tempo e distância. Distance e eu vou dividir por 1000. Pronto. A medida de distância já foi criada, basta inserir ela aqui no visual. Pronto. Não tem mistério nenhum. A medida de tempo ela é um pouquinho mais complexa, mas segue basicamente o mesmo padrão. Primeiro eu vou criar aqui a medida que eu vou chamar de time. Você pode chamar do que você quiser. Vou chamar aqui, ó, time é igual a sum time. O tempo vem em segundos, né? Eu vou trabalhar com ele aqui em horas, né? No caso, eu vou dividir por 3600. Já tem uma coluna, vou chamar de time card aqui. Vai ficar a mesma coisa. E pronto. Posso inserir já esse valor aqui. Observe bem que o tempo já está em horas, já está obedecendo ao filtro, né? Porém, isso aqui, 1,97 horas, é um pouco ruim de enxergar. Na verdade é um pouco ruim não, na verdade é bem ruim, né? Então nesse caso o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pequena formatada para conseguir retornar um valor mais decente, né? E à medida que faz essa formatação, eu também vou deixar ela pronta já aqui, basta pegar e dar Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar uma nova medida. E eu vou chamar ela de tempo formatado. Você pode chamar do que você quiser, você tem liberdade criativa para conseguir fazer isso. Vou chamar ela de tempo formatado. É igual. Pronto. Vou só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui na variável que eu já deixei. E vou passar o seguinte, né? Eu vou passar aquele time card aqui como parâmetro. E vou fazer uma outra coisa que é o seguinte. Formatar o retorno da variável. Vou retornar 00h 2.00 minutos, né? Que é a formatação hora e minutos. Como está aqui embaixo, ó, converte HH minutos.
Pronto. Basta eu passar o tempo formatado aqui dentro de um card aqui também, e olha lá, pronto. Eu consigo ver as rotas de forma interativa e dinâmica, consigo ver os trechos e consigo ter uma dimensão do tempo que esse trecho tem e da distância que esse trecho tem e do tempo que leva para percorrer eles. Perfeito, galera, funcionou direitinho. Espero que vocês gostem desse vídeo, que faça algum sentido, né? Para auxiliar aí, né, na criação dos dashboards e de outras coisas aí dentro da empresa, né? Esse daqui já é um projeto um pouco mais complicado, que precisou fazer uma série de manipulações e entender de outras ferramentas também. E tá aí, gente. Basta pegar, dar Ctrl+C, Ctrl+V e usar, né? Basta seguir aqui as minhas instruções que você consegue fazer isso aqui certinho, né? Pelo menos deixa quero pedir já, né, para deixar um like, algum comentário aqui nesse vídeo, sugerindo algum tema, né, que caso eu esteja resolvendo algum problema parecido, eu posso trazer aqui a solução para vocês, né? Ou pode ser até um desafio novo, né, um problema novo que eu vou atrás da resposta para trazer para vocês. No mais, galera, tamo junto e até a próxima.